Obrigada, Ana. Tudo bom? Tudo, tá me ouvindo? Perfeito. Aquela da outra vez que nós fizemos live, ficou todo mundo. Mas é assim, já começou caindo, sexta-feira, já tirei aqui da minha internet, tá no 5G, então Não, eu, não eu vai ter levei um problema. susto, porque aí eu entrei e de repente sumiu tudo. Falei, nossa, o que aconteceu? Internet de sexta-feira. É isso aí. Eu não sei se você viu, mas eu acabei de mostrar. O meu filho foi num aniversáriozinho e ele ganhou uma caixa com cores, Hum, todas de tom de pele. Olha que legal! legal. Era o lápis que eu mais gostava quando era criança, de tom de pele. E agora tem com 24 cores diferentes. Olha que legal, achei muito Nossa, legal. que lindo. Super bonito. Maravilhoso. Super bonito. Eu achei muito legal, um presente super legal de porque aqui na festinha quando a criança vai, ela ganha, né, uma goodie bag. E aí normalmente as pessoas dão um monte de doce. Só que aí Sim. a criança come um monte. Só que eu prefiro quando ganha uma coisa assim, mais, né, interessante que ela vai usar, uma caixinha com cores, né, que são vários tons de pele. Eu achei o máximo. Eu amei. Então, já que a gente já começou falando de cores, vamos falar sobre desenho. Então, conta aí pra gente. Eu achei o máximo quando você comentou da sua filha, né, lá naquela outra live, que ela estava com dificuldade de ler, não queria ler. E aí você foi olhar o desenho dela, para você Isso. entender. Então, assim, explica pra gente como é que a gente liga o desenho da criança a essa questão da alfabetização, se está pronto ou não está pronta. Tá, olha só. É interessante isso, né? Porque independente de eu realmente ainda ser professor ou estar estudando especificamente sobre isso, eu comecei a, por eu sempre gostar de desenho e ser uma coisa presente na minha vida, fui mãe muito nova, fui mãe aos 20 anos de idade, ou seja, ainda estava na faculdade, né? É, Quando ela começou a desenhar, com um ano e pouquinho, né, que eu dei lápis para ela, dei giz de cera para ela começar a desenhar, eu já comecei a guardar os desenhos dela. Ela Nossa, desenhava, eu botava a data, tanto é que eu tenho uma pasta, não está aqui comigo nos Estados Unidos, está guardada em algum arquivo meu no Brasil, com o primeiro rabisco dela. Primeira vez que ela pegou no lápis com, né, um papel na frente e rabiscou alguma coisa. Então, assim, e aí eu pude, ao longo do desenvolvimento dela, guardar. Eu volta e meia guardava. Quando eu observava qualquer mudança no desenho dela, eu já datava aquele desenho e guardava. E ela era uma menina que gostava muito também de desenhar, então ela sempre estava e eu sempre dava, oferecia material para ela. Entrou na escola muito cedo, porque eu já, logo, como eu também já tinha acabado de formar, precisava trabalhar, então ela já praticamente ia para a escola comigo, né, a professora. E então, assim, 2 anos ela já estava também já, né, na escolinha, claro, ainda, né, creche, sim. primeira fase, né, ali da educação infantil, maternal e todo aquele processo, ela me acompanhou, inclusive na escola que eu trabalhava. Ela estudava, só que eu dava aula para a segunda fase do ensino fundamental, e ela era pequenininha. E ela era muito espoleta, muito ativa, não parava um segundo, uma menina totalmente assim, inquieta. Obviamente, posteriormente, veio ser diagnosticada, claro, com TDAH, puxou a mãe. Só que eu nunca tive diagnóstico, isso que é o mais interessante. Eu passei, eu acho que por todas as arguras de, né, de uma neurodivergência sem me dar conta disso. É o que era muito comum antigamente, não tinha todo esse conhecimento dessa diversidade toda que existe hoje, né? Exatamente. E aí eu vou também chegar nisso, porque eu vou falar de como o desenho foi importante nesse processo para mim. Mas no caso dela, então, quando ela entrou, chegou efetivamente na fase de alfabetização, ela não conectava, né? Assim, ela não desenvolvia, ela não conseguia aprender e tal, e muito inquieta, aquela situação mesmo, né?
E aí, percebendo isso, vendo que ela estava com essa dificuldade, eu falei, não, deixa eu dar uma olhada no desenho dela. E ao observar o desenho dela, eu verifiquei que do ponto de vista cognitivo, ela não tinha nenhum problema. Ela estava pronta. E é isso que hoje eu vou falar um pouco para as pessoas entenderem quais são esses níveis, esses estágios, essas fases, né, que a gente fala que a criança passa, isso em correlação à alfabetização. E, obviamente, então, como eu já tinha esse conhecimento, eu pude observar isso, porque era uma coisa que já fazia muito sentido dentro da minha capacidade de percepção, né? E de conhecimento do objeto em si. Então, eu observei isso, eu olhei com muita calma, né? Porque podia ser, sei lá, às vezes uma criança ela pode ter alguns problemas de neurodivergência, mas em níveis mais aprofundados, ou mesmo outras questões mesmo, né? Que possam, às vezes até um problema de visão. Existem vários fatores que podem levar uma criança a ter a dificuldade dentro do processo de alfabetização. Mas ali no caso, em relação ao desenho, que me deu todas as dicas, quer dizer, ela já tinha toda a estruturação do desenho, né? Ela tinha isso pronto, eu falei, cognitivamente, ela está pronta para se alfabetizar. Então, não é uma questão cognitiva. Então, vamos partir para outras Vamos hipóteses. investigar. Vamos investigar outras possibilidades, né? Não era também visual, fiz tal, e realmente era uma questão emocional ali. E de relação com a professora. Conflito de autoridade. Transferência de Criança. conflito de autoridade com a minha figura materna, a professora. E como ela era muito teimosa, sabe que ela era muito teimosa comigo, se eu só falasse A, ela fazia B. Às vezes Era eu do falava contra. B porque eu precisava que ela fizesse A. E aí, então, aí a gente percebeu que, na verdade, era uma resistência a cumprir a expectativa, né? Vamos pensar assim, né? E aí a gente conversei com a professora mudou a abordagem da forma do trabalho, até da forma, às vezes, de cobrança, né? Essa coisa do professor, da relação professor, Sim. que aí ela misturava com essa relação, às vezes, de mãe. Foi. Foi, porque realmente ela entrou ali num processo, foi num processo de resistência. Mas o que é interessante nisso é a gente observar, e é uma coisa que eu trabalhei e que eu vivenciei muito nos meus anos como professora, né, no curso de pedagogia da Universidade Federal, e as minhas alunas, os meus alunos sempre estavam trazendo essas questões, porque muitos já estavam em sala de aula e trabalhavam especificamente em alfabetização, e um dos tópicos, né, da minha disciplina era abordar sobre o desenho infantil. Então, a gente tinha toda uma forma de discutir, de pensar, né? A forma que eu propunha para eles. Então, assim, e obviamente também dei aula para criança. Então, assim, eu carrego uma bagagem de conhecimentos, não só teóricos, mas da prática Vivência, mesmo, né? da experiência. E aí tem muitas histórias, né? Eu acho que a gente nem conseguiria abrir aqui um leque para poder trazer esses elementos. Talvez se você quiser perguntar alguma coisa específica, ou se você quiser que eu faça uma abordagem mais ampla inicialmente, das fases do desenho, das fases da alfabetização, não sei se isso fica muito Então, assim, teórico, como que né? seria assim para um pai, para uma mãe ou para um professor que tem aquela criança com dificuldade? Porque normalmente a criança que vai começar a ler, ela está na faixa dos 5 até os 7 anos, Exato. né? Então, assim, o que é esperado que uma criança dentro dessa faixa vá apresentar nesse desenho? Porque assim, eu vi, depois que você falou, eu comecei a reparar. E eu vi esse salto de diferença no desenho. Exato. Eu vi esse salto
quando você falou, eu falei, vou prestar atenção. E eu comecei a prestar atenção nisso e eu vi esse salto. E aí agora você vai falar sobre o que é esperado, o que tem que ter nesse desenho. Porque assim, a criança dentro dessa diversidade, uma criança, sei lá, com dislexia, ela vai apresentar o mesmo desenho? Esse desenho vai, essa marca no desenho, de repente ela apresenta depois? Não. Como é que funciona isso? Assim, essas marcas, elas vão estar dentro sempre da cidade? Não. Como é que encaixa tudo isso aí? Fala Tá, pra gente. vamos pensar o seguinte, né? Até a gente estava conversando. Quando a gente está falando de neurodivergência, é muito complexo, assim, são muitas nuances. Por quê? A criança, ela pode, inclusive, ter extrema facilidade na linguagem iconográfica, que é a linguagem do desenho, e não ter na linguagem gráfica, né? Então, ou seja, nessa que a gente chama de uma linguagem logográfica, né? Seria essa que é o símbolo, né? Então, é complexo, mas eu vou mais ou menos te mostrar aqui algumas etapas para a gente poder discutir e pensar isso. Então, assim, primeira coisa, tanto o desenho quanto a escrita, elas fazem parte do processo de desenvolvimento cognitivo. Então, desenho é conhecimento, é linguagem, da mesma forma que a escrita. Todos, né, isso, a nossa comunicação verbal, oral, elas vão surgir lá na base, né, da estruturação do pensamento, do conceito que Piaget, que Vygotsky estudaram de representação. Então, desenho, oralidade, escrita, são formas de representação do nosso pensamento. E essas representações, elas vão lá da gente bebezinho até a nossa vida, né? Ou seja, enquanto a gente está se desenvolvendo, elas vêm caminhando. Então, vai começar pelo som, por exemplo. Né? Você vê que a criança, ela começa a emitir sons aleatórios. Esses sons vão ganhando sentidos, aos poucos vão ganhando, né, sonoridades, porque ela vai percebendo, tudo vem da percepção, né? Ou seja, o contato com o mundo. Ela vai percebendo esses sons, vai achando similaridades e vai conseguindo estabelecer o contato. Né? O próprio Vygotsky vai falar, todo esse processo ele se dá na relação com o outro, com o estar com o outro. Isso é fundamental. Desenho também e escrita também. Então, aí desse processo, a hora que ela passa a ter acesso a algo que ela possa motoramente registrar, que aí começa o desenho, o que é o desenho no começo? Não é desenho, ela não tem consciência que ela está desenhando. Né? Tanto é que a primeira fase, que a gente chama, né, de fase sensório-motora, que é um nome que Piaget deu, que Lohenfeld, que é um autor que eu gosto muito, também usa, né? É só sensório, é motor, é prazer, é divertido para a criança. Só que nessa experiência, que se torna uma experiência prazerosa e de recompensa cerebral, porque aí começa toda a estruturação mental mesmo. Então, o nosso cérebro, ele se desenvolve pela recompensa. Por isso que, por exemplo, uma aprendizagem prazerosa, ela é muito eficiente. A aprendizagem pelo trauma, também ela é eficiente, mas ela não é positiva ou com ganhos, como, por exemplo, uma aprendizagem mais prazerosa. Porque o nosso cérebro está precisando de recompensas. Ele quer ser feliz. A gente, Né? Então, o nosso corpo, a nossa mente sempre busca a exatamente. felicidade. Então, essa sensação da criança começar com a expressão ali, motor, aquilo é muito divertido, é muito bom ver para ela.
E ao mesmo tempo, a gente que é o pai, que é o professor que está ali, a gente, ao ver a criança já começando a brincar, a criar hipóteses, porque ela começa a criar hipóteses da mesma forma que ela vai começar a criar hipóteses com a questão da escrita. Mas a escrita vai derivar desse desenho. Porque ela começa a enxergar o mundo. Mas antes disso, ela está lá desenhando e está se divertindo e está começando a testar formas. É redondo, é quadrado, sabe? É risco, é bater. Ou seja, ela vai. Só que aos poucos, até com a nossa interação, de olhar e falar: nossa, que lindo, nossa, o que é isso? A criança começa a perceber, sim, que aquilo tem uma relação com o mundo, da mesma forma que o som. O pensamento, a mente, esse conceito, a nossa forma de representação, que é por imagem, ela vai se estruturando. Então E eu é vou tão bonitinho, né? Quando a começando. criança rabisca, você pergunta, ela fala, é uma flor. Isso. E aí Ela ela vai fala, começando a conectar dá nome. aquela experiência que ela está vendo ali na frente dela com as memórias ou com as imagens. Ela ainda às vezes está ainda construindo um pensamento que a gente vai falar, né? Ela ainda está num pré-operatório, mas ela já está começando a entender o que a gente chama de imagem ausente. Ou seja, que o mundo só não existe quando está na frente dela. Mas ela já consegue, a memória já está se estruturando, então ela consegue resgatar algo que ela não está vendo aqui, mas que ela já sabe que existe, uma flor. Então ela não precisa ver a flor para saber que existe uma flor. Porque ela já viu, e aí quando ela já está nesse processo, ela já sabe, a mente já traz a imagem. E às vezes, quando a criança começa a rabiscar, ela só está rabiscando. Ela não está pensando, porque começa assim, ela está rabiscando. E aí, às vezes, a gente é que chega e pergunta para ela: ah, que lindo, o que você desenhou? Eu até brinco, eu sempre falava isso para os meus alunos. Ela, o que eu desenho? Tipo assim, o que eu. Você começa a também ajudá-la a perceber que aquilo tem conexões Que pode com a ter uma realidade. representatividade, né? E as primeiras respostas dela são aleatórias, totalmente aleatórias. Ela vai responder talvez a primeira imagem que surgir na mente dela, naquele momento. Então ela fez uma garatuja, aí você pergunta: ah, nossa, que legal, o que você desenhou? Se ela já fala, ela fala: o cachorro, o totó, sei lá o nome do cachorro. Se você passar 5 minutos e perguntar de novo, ela vai falar que aquilo é a flor, ou que aquilo é outra coisa. Então, essa é uma das coisas que os grandes estudiosos do desenho, final do século XIX, início do século XX, até os anos 50, que foi um grande boom das grandes teorias de desenho, né? Que eles foram percebendo e descrevendo todo esse processo para a gente entender. Dessa experiência do desenho da criança, ou seja, de começar aí sim. Primeiro é aleatório. Depois chega um momento aonde ela já, que a gente chama de, ela evoca. Então ela já é capaz, ela já direciona, intenciona o desenho dela. Cada autor, tipo Luquet, Merdier, eles vão ter formas de entender e de abordar o próprio Vygotsky, o próprio Piaget, essas fases, mas são muito semelhantes. Por quê? Isso é uma coisa interessante. Independente, às vezes, da cultura, que é fundamental, mas toda criança com a experiência, ela desenvolve, basicamente nas primeiras etapas, de uma maneira muito semelhante, desde que ela tenha o contato com a experiência. Pode ser um palito na areia, entendeu? Não precisa ser lápis e papel, mas que ela tenha ela começa por esses primeiros esquemas. E aí, então, quando ela começa a entender isso, ela já começa a evocar, vou desenhar o cachorro, porque ela já entendeu que aquilo é algo que está ligado a essa ideia sabe, de conexão com o que está na mente dela, com o que ela vê. E que isso tem uma resposta social, porque existe uma resposta de contato
com o pai, com a mãe, com o professor, ou seja, com quem está junto dela, que aquilo faz muito sentido social. Porque o desenho, ele é isso, ele é emocional, ele é cognitivo, ele é social, ele é amplo, sabe? Ele é uma das primeiras formas de conexão E às vezes a criança comunicacional. se sente tão segura através, tipo, se comunicando através do desenho, melhor Exatamente. do que às vezes da fala até, né? Exatamente. E isso é muito interessante. Se pega uma criança pequena, ela não tem dúvida que ela é uma desenhista, sabe? Assim, que ela sabe, que e ela faz com autoridade. Não sei se você já percebeu, né? Já. Uma criança de 3 anos, 4 anos, desenha com autoridade. Mesmo que o desenho dela ainda seja completamente irreconhecível para os nossos olhos. Uma coisa que eu fazia, que eu mostrava para as minhas alunas, principalmente as alunas que trabalhavam com maternal, né? Antigamente era maternal, né? Jardim 1, jardim, eu sou dessa época. Ah, eu acho tão bonitinho maternal. Aqui eles falam, porque é francês, o kindergarten Ainda é uso o maternal. conceito do Eu adoro, não, legardo. tô lindo. E aí, olha só, elas achavam que as crianças só rabiscavam. Na época das garatujas, assim, né? Sim. Ou no máximo dos primeiros esquemas. Elas achavam que as crianças rabiscavam. Ah, elas estão rabiscando. Então, qual era a ideia? Dá papel, deixa a criança lá. Quando elas começavam a estudar, né? Ou seja, eu começava a mostrar para elas o que é essa questão da progressão do desenho, como a criança vai estruturando as hipóteses dela e como ela vai relacionando a vivência, a experiência, aquilo que ela vê, que ela sente, que ela percebe do meio, e aquilo vai sendo traduzido no papel, mesmo que ainda seja rabisco. Parece que, assim, na cabeça, eu lembro, porque elas comentavam isso comigo, né? As minhas alunas, os meus alunos, parece que faz assim, ó, abre a mente delas, porque elas entendem que a criança está comunicando, entendem que a criança, sabe, elas falam assim, professora, ela, ela fez alguma coisa, eu estava ensinando alguma coisa para ela, né, sei lá, estava falando sobre formas, mostrando formas, alguma coisa assim. E depois a gente estava dando papel. Eu vi que ali naquele papel ela estava desenhando aquele quadrado mesmo, fazendo um monte de rabisco, entre aspas. Sim. Ou que ela representou, às vezes, a experiência que a gente estava tendo antes lá no recreio. E aí elas começam a perceber essa conexão. Então a criança vem crescendo, criando as hipóteses. Então, da mesma maneira que ela começa já uma fase que a gente chama de pré-esquemática, já começar a definir alguns que a gente chama de esquemas. O que é um esquema? É uma forma. Se eu quero fazer uma pessoa, eu faço um círculo. Eu chamo isso de pessoa, né? A criança pode fazer um círculo, por exemplo, e chamar. Tanto é que um dos primeiros esquemas é o esquema, né, humano. É comum isso. Aquelas bolas com 2 traços, assim, um olho, ou alguma coisa assim, né? Isso acontece com a escrita. Então, as primeiras hipóteses, né, da escrita infantil, quando a gente está falando lá da fase também pré-silábica, muitas vezes as professoras não percebem, acham que é desenho e, na verdade, é escrita. Porque às vezes a criança desenha e, de repente, ela faz, às vezes, uma minhoca assim. Aquela minhoca é, às vezes, palavra. Porque às vezes ela está até querendo nominar ou trazendo número, forma. Tudo é ainda muito embaralhado, vamos pensar assim, nessa primeira fase. Por isso que ela que não eles tá... escrevem, que eles falam assim, vou te escrever. Eles fazem essas minhoquinhas, uma atrás da outra, uma embaixo, uma embaixo, uma embaixo. Isso. E mostra. Ainda pergunta assim, o que eu escrevi? O que eu escrevi? Calma aí, vamos tentar adivinhar isso daqui. E aí, aí depois, mais tarde, ela vai o quê? Ela vai separar as minhoquinhas, porque ela vai começar já a identificar letra, né? Então existe uma, por exemplo, pode ser bola, pode ser traço, mas é porque ela já consegue perceber que existe palavra, que existe letra, então que isso não é tudo uma minhoca só, né? Ou seja, não é só a linha. E junto disso tudo,
tem todo um desenvolvimento, inclusive neurológico, inclusive do nervo óptico, do amadurecimento da percepção, no caso visual, da criança. Eu não Porque ela, sabia, mas tudo nessa isso vem fase, desenvolvendo. como você comentou, tá crescendo. Eu lembro que aqui tanto a Júlia quanto a Kate tiveram que usar óculos porque essa parte desse desenvolvimento não estava adequado o tamanho. Então você tem que usar um óculos por um determinado período para ajudar esse desenvolvimento a ficar correto. Exatamente, porque, na verdade, toda a parte, essa parte neuroótica, não sei qual seria o termo correto de falar isso, vai até os 5, 6 anos de idade. A básica, assim, entendeu? Olha, tem gente de Portugal assistindo a gente lá 2 horas da manhã. Essa é corajosa. Vai ficar gravado, vou postar aqui, vou compartilhar com a Ana. Muito bom. Então todos esses aspectos, eles vão afetando e influenciando a maneira como a criança percebe a realidade, como aquilo vai fazendo sentido para ela, como essas formas que ela vai vendo. Então, às vezes, como massas. Não que ela tá vendo a pessoa, mas Sim. aquilo na mente dela ainda, para que aquilo se traduza num gesto, né? Não é uma coisa simples. É esforço para ela, mas ao mesmo tempo, o que é mais interessante é que é um esforço prazeroso. Por isso que a criança desenvolve muito rápido nessa fase. E ela gosta, é uma atividade que a criança gosta de fazer. Ela faz ali, ela emerge naquilo ali. É um momento que a gente pode trocar com a criança porque ela está dentro daquilo, como você falou, ela tá segura no que ela está fazendo. Sim. E se você pegar a criança na pré-alfabetização, ainda na base, ela também é assim. Só que aí chega num determinado momento que aí começa a vir as dificuldades. Por quê? Porque você precisa começar a dar saltos cognitivos mais profundos. E isso acontece também no desenho. Então, por exemplo, só para a gente entender esse desenvolvimento, que eu acho muito, pelo menos, eu acho assim, para eu poder dar uma resposta mais precisa. Eu acho que para as pessoas entenderem aonde que conecta você entender que desenho está pronto para uma alfabetização, tá? Então, essa criança que está ali percebendo as formas, ainda está fazendo as minhocas, ou ainda está fazendo pequenos esquemas, pessoas, cachorros, ela vai desenhando as coisas, ela ainda não está com um pensamento estruturado, tá? Para entender gente, a palavra escrita, ela é muito estruturada. A linguagem escrita. Porque se a gente fosse pensar na linguagem escrita lá, a nossa linguagem primitiva era totalmente iconográfica. Você pega as primeiras, né? Os primeiros desenhos, as primeiras narrativas das cavernas, né? Eram narrativas visuais, de imagens. Aquilo é que foi se transformando para chegar, né, na que a gente chama dos ideográficos, que são os hieroglifos, todas aquelas coisas que são imagens mais símbolos, até chegar em códigos, que aí virou, né, realmente a letra que se transforma em palavra. Então, assim, é muito estruturado isso. Então, pensa para uma criança que ainda está nesse universo de hipóteses, de junções, já sacar, entendeu? Já entender essa estrutura. Não é simples. Então, quando ela está ainda nessa fase do desenho, que esse desenho ainda está solto, não sei se você já viu, eu lembro muito uma história dessas de aluno, que ela falou que ela contou a história do patinho feio. Meninos de 3 anos de idade ali, mais ou menos. E aí, a hora que ela viu os desenhos, que eram basicamente garatujas com alguns pré-esquemas, ela ficou impressionada, porque ela falou, gente, eles desenharam a história. Porque ela percebia que no papel, que era um papel inteiro, estava tudo solto, mas aqui tinha um lago, aqui tinha um pato,
Aqui tinha entendeu? Assim, então elas vão percebendo. Então a criança, nesse momento, é o que a gente chama, é a fase mais linda, é a fase pré-esquemática, que é essa fase da criança que começa, gente, é quando, olha, eu falo assim, a hora que você começa a suspeitar que você tá entendendo o que ela tá fazendo, ou seja, que existe uma bola com risco, que existe uma coisa aqui, outra ali. Ou seja, quando você começa a suspeitar isso, ela é a fase que ela está fazendo essa transição do que a gente chama de uma fase da garatuja para a fase pré-esquemática. Nessa fase pré-esquemática, a cada dia, a cada momento que você der papel e lápis para essa criança, ela cresce. Por quê? Porque é muito rápido o processo, assim, no processo de descoberta e de construção de hipóteses ali, no desenho. Então, ela vai vendo, ela vai sentindo, ela vai percebendo, ela vai desejando e ela vai testando essas possibilidades. E interage muito com a gente, porque a gente pergunta, a gente quer saber, ela quer falar. A gente tem que tomar muito. Assim, depois eu vou falar algumas questões sobre isso, da forma de abordagem, tá? Do desenho. Como você aborda legal uma criança para falar do desenho dela. Mas aí ali, então é a hora que ela vai percebendo. Ela vai percebendo os reforços também. E ela vai estruturando. E quanto mais nessa fase você trabalha com a criança, a sensibilidade visual dela, porque ela está em contato com desenho, hoje em dia então, né, gente, contato com tela, contato com tudo, ela desenvolve muito rápido a percepção visual, né? E aí, se você dá a experiência do lápis, do papel, ela vai traduzindo. E ela vai tentando se aproximar. E aí, a fase pré-esquemática é um grande campo de experiências, muito, muito, muito aberto. É nesse que a criança tem que estar desenhando dentro da linha, pintando dentro da linha também? É dentro dessa Não, segunda fase? ainda. Nesse momento, às vezes, ela consegue já começar a coordenar. Ela já começa, porque ela já tem mais controle da linha, ela tem controle do espaço. Então, por exemplo, se você dá um desenho de colorir, ela Porque às vezes ela vai, desenha e ela mas ela vai pinta, né? colorir com cores muito aleatórias. É verde com amarelo, a cabeça é azul e amarela, você já viu assim? Então, Sim, às vezes a criança desenha dentro, mas ela não está preocupada ainda com a com correlação com a estética. realidade. Não, com a realidade. Não é bem, não é essa Entendi. correlação que importa para ela. Mas como eu te falei, é um pouco a experiência e controlar a forma, mais do que a correlação dessas cores com aquilo. E é muito experimental. Ela não Mas está eu acho tão preocupada. legal essa fase que a Eu acho criança incrível. coloca um azul, um verde e o cabelo, aí e ela acha que ficou lindo Para e mim é a mesmo ela fase não mais vendo, criativa, inclusive. Porque é uma fase eu que ela não acho. está presa a conceitos. Ela não está presa às estruturas reais. Mas A chega minha um filha momento que de ela 13 anos está precisa. nessa idade ainda. É Depois lindo eu o te desenho conto o dessa. que ela fez na escola. Até a professora ficou chocada com a professora de arte. Ficou assim, quando Ah, ela me mostrou, eu não entendi. E ela foi nessa linha, assim, vou deixar minha imaginação fazer o que quer. E ela fez. e é fantástico. Só que ela está geralmente a criança ela já está numa inserção de aprendizagem, no meio de muita estruturação de aprendizagem ali na escola, de muitos estímulos, de muitas coisas que, por exemplo, ela quer aprender, ela quer fazer as coisas como ela vê o adulto fazendo muitas vezes, sabe? Ela quer já corresponder àquilo. Então, ela vai começar a entrar numa fase que a gente chama da fase esquemática, que a G chama dessa maneira, o próprio Lowenfeld usa, o Luque já usa outros, ele trabalha com a noção de realismos, né? Realismo fracassado, realismo, então ele usa outros nomes, mas essa fase ela é muito interessante, porque é a hora que a criança, eu falo assim, a hora que ela começa a se, e o próprio pensamento, ela já está saindo do pré-operatório para entrar no operatório concreto.
Então a mente já está começando a tipo assim, oi, existe um mundo mais real, e eu quero me relacionar com esse mundo, eu quero me estruturar dentro desse mundo. Então, nesse momento, uma dica básica, chave no desenho da criança é a linha de base. Sabe quando tudo vem para o chão? Sim. Né? A casinha tem chão, a menininha está no chão, ou mesmo que eles estão todos ali, pode estar no rodapé da página. Então, já existe ela vê uma folha, essa folha, tem tudo, está cheio de coisa escrita. Essa folha tem que estar estruturada, entendeu? Esse espaço. Deixa eu pegar um papel em branco aqui, né, gente? Porque senão vocês vão ficar vendo tem um monte de coisa aqui. Por exemplo, pegar aqui um papel em branco. A criança pequena, muito pequenininha, ou ainda antes no pré-esquema, ela vai desenhar uma pessoa aqui, vai desenhar uma borboleta aqui, vai desenhar o sol aqui. A criança, quando ela começa a entrar nessa fase que a gente chama de esquemática, ela começa a sentir necessidade de colocar a pessoa aqui, a borboleta aqui, o sol aqui, ou seja, ela começa a organizar o espaço. Isso que está acontecendo aqui também. Está começando a haver uma organização de espaço, de estrutura de tempo, de começo, meio e fim, de alto e baixo, de lateralidade. Então, é uma fase que a criança corporalmente está motoramente, entendendo melhor a lateralidade, todas essas questões, elas estão ali, ó, se desenvolvendo. Então, aqui eu já posso começar a entender uma coisa que é escrita num sentido, que tem, entende? Porque a escrita, ela tem estrutura. Sim. Não importa se é chinesa, que é de um lado para o outro, de cima para baixo ou de baixo para cima, mas tem estrutura. Então, não tem como você pegar uma criança que ainda você não percebe, não percebe ainda que o desenho dela já está dentro da fase esquemática, ou seja, que ela já está estruturando esquemas de representação e querer que ela escreva. Isso aí não dá certo, porque o desenho ele traduz muito do que está acontecendo aqui dentro da mente. Você tá falando, aí eu pedi para minha filha pegar, que tinha um monte de desenho ali, eu tô olhando. Ai, pode olhar. É muito aqui, bom a gente ficar observando. Isso, olha aí, tá vendo? Tá ela já foi pro chão. Aí tem, ó, mas a forma que você falou, as bolinhas. Sim, mas olha como ela já tem, inclusive, uma ocupação de espaço aí, né? Ela usa a folha. É muito interessante. E coloca as coisinhas no lugar, né? O pé, o cabelo, o olho, o nariz. Exato. Então pensa, a escrita é um monte de coisa, usar o seu termo, é um monte de coisas no lugar. Então, por exemplo, eu tive uma aluna que ela chegou para mim e falou assim, eu tô com um problema, eu tô com um menino que ele tá com 9 anos de idade para 10 e ele não consegue escrever. E aquela fase, no Brasil tem eu não sei como é que está hoje, mas tinha progressão. Então, ele já estava, sei lá, na 3ª, na 4ª série, antiga, né? Sim. E ele não estava alfabetizado. E ela não sabia o que fazer. Aí eu pedi para ela, me traz um desenho dele. Porque eu não sou neurologista, eu não sou alfabetizadora, eu sou professora de artes. Então, eu vou olhar pelo meu mundo, né? Ele me traz o desenho dele. A hora que ela trouxe o desenho dele ainda era completamente desorganizado. Não que ele já não tivesse linha de base, mas ainda era um esquema precário ainda. Porque, como eu te falei, a fase esquemática ela vai desenvolvendo muito tempo. Aí uma recente, ó. Isso, olha aí. Que lindo. Já tem. Olha como ela já está querendo representar a cor da maneira que ela observa né, no mundo real. Ou seja, já é totalmente diferente. Uma progressão, né? Se você desse essa árvore para ela, sei lá, há 2 anos atrás, essa árvore ia ser roxa, ia ser amarela, ia ser qualquer cor. Né? Ia ser alguma coisa que
talvez nem aparecesse uma árvore. Então, aí ela me trouxe esse desenho desse rapaz, desse menino, né? Ela falava com 10, sei lá quantos anos ele estava. Eu falei, olha, ele não tem organização, não está pronto para entender a questão da palavra mesmo. Só que aí, o que nós fizemos com ele? Eu falei para ele que isso é uma questão chave, viu? Que a escola eu acho que peca. E aí eu vou trazer isso. Eu falei, você vai começar a botar ele para desenhar. Todos os dias, faça propostas de desenho para ele. Dê desafios de desenho para ele. Peça para ele desenhar tal coisa. Peça para ele desenhar algo que ele... Ou coisas mais simbólicas, ou coisas que ele vê. Né? Coisas que você bota para ele observar. Esse menino, em menos de um semestre, chegou no nível e alfabetizou. Mas isso que eu ia te perguntar, através do desenho você então consegue colocar a criança? Porque uma coisa que eu reparei aqui na escola que não tinha no Brasil, né? A minha escola no Brasil tinha aula de arte, mas não era todos os dias, era a matéria que eu mais gostava, mas não era todos os dias, era tipo uma vez na semana. E aqui eles têm tempo para desenhar sempre, em todos os anos. Desde que eles entram na escola, eles desenham todos os dias e várias vezes. E no início, eu falava para minha filha, você está indo para a escola para aprender desenho? Só desenha? Você só desenha? Tanto que a professora dela do segundo ano era uma professora que gostava muito de artes. Então, elas desenhavam muito, fazia tudo com música e com desenho. Eu falava, minha filha, você só desenha, tudo era desenho. Hoje essa moça é professora dela de novo, em outro ano, e é professora de arte dela. Né? Então, assim, eu entendi a relação. E hoje eu vejo a escola com esses desenhos todos, o tempo todo é desenho, para ajudar a criança a progredir, porque eu vejo a diferença de um desenho no início do ano, que eles mandam um caderno, né? E aí você vê o primeiro desenho e o último desenho. É muito diferente um ano de escola desenhando praticamente todos os dias e várias vezes ao dia. E isso estrutura muito a nossa capacidade de perceber a realidade e de representar. E isso se conecta com o processo de alfabetização. Porque a escrita não é uma evolução do desenho, mas ela é uma derivação do desenho. Porque o desenho tem a sua evolução, mas ela deriva do desenho. E aí ela começa a se estruturar como uma outra forma de linguagem. E ela, né, e que também está muito conectada com a oralidade também. Tanto que meu filho, ele não queria escrever. Aí eu falei, mas você gosta tanto de desenhar? Desenhar, escrever é desenhar. Aí ele olhou assim pra gente, aí vem ele com um caderno cheio daquelas voltas. Eu desenhei essas letras. Quando era desenho, era interessante. Quando era escrever, não era. Mas quando passou a ser desenho, que tinha um desafio do movimento, passou a ser interessante. Olha só. E assim, aí o que acontece? Eu acho que o grande erro da escola é justamente matar o desenho em função, e isso tem um monte de pesquisa que já comprova que isso é um equívoco, tá? Do tempo que é necessário para alfabetizar. Então, ele não tem mais tempo de desenhar, porque ele só tem que alfabetizar. Muitas escolas deixam de dar o espaço para o desenho da criança, justo ali naquela fase dos 6 anos de idade, por aí, porque você tem que só focar na alfabetização, e o desenho vira um acessório, o desenho vira quase que aquela hora assim, não tem o que fazer, bota o menino para desenhar. É o tempo livre, né, da escola. É o tempo livre. É aquele momento, sabe, sendo que ainda é muito cedo para fazer essa separação do ponto de vista do desenvolvimento da criança. Porque ali ainda ela está no processo de desenvolvimento e que o desenho, essa forma de representação, gente, pensa o exercício que é você imaginar, você observar alguma coisa e você tentar traduzir isso graficamente.
É muito desafiador. E isso é muito estruturador do pensamento e da nossa Por que o capacidade adulto para cognitiva de e fazer? afetiva. Porque o desenho traduz a criança, você vê quantas vezes você consegue perceber. Eu peguei quadros gravíssimos de alunos meus através de desenho, coisa que a professora não percebia e eu, como professora de artes, falei: opa, tá acontecendo um problema grave aqui. E aí eu levava para as pessoas especializadas, para os, né, os pedagogos ali, para acompanhar o caso, e se percebia que realmente estava acontecendo coisas, como abusos e coisas desse nível. Sim. E as pessoas só achavam que aquela era uma criança hiperativa que estava ali na escola dando trabalho, porque o menino era hiperativo. Porque tudo vira hiperatividade, né? É. Mas era uma criança em processo de sofrimento ali, sem entender o que estava acontecendo. Por isso que eu E acho no que primeiro desenho que ela me fez, ela já botou. eu olhei para aquilo e falei: não, Nina, não. Obviamente, porque eu já tenho um olhar treinado para aquilo, né? E aí tem os riscos também da psicologização do desenho infantil, que aí também é outro equívoco. Porque a criança desenhou preto, ela está deprimida, ou porque ela está não sei o quê. Não é bem assim, calma, né? Não. Tudo é contexto, tudo é experiência da criança, na vivência dela. Mas uma coisa também interessante, Carla, é o seguinte. Por exemplo, a minha filha, como eu acompanhava muito o desenho dela, ela tinha lá a estruturação de desenho dela. Eu não vou me lembrar com quantos anos, ela pegou uma virose e teve que ficar internada. Que levou ela realmente para internação, ela ficou 5 dias no hospital. E a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei com ela no hospital, que ela, né, eu tinha uma banquinha de revista na porta, eu comprei um bloquinho e uma caixinha de giz para ela. Já que a gente ia ficar ali, né? E aí foi muito interessante. Ela ainda estava na fase pré-esquemática ali, mais ou menos. No primeiro dia ela estava desenhando, bonitinha. No segundo dia ela estava desenhando. No terceiro dia ela já começou a me pedir para desenhar com ela. Desenha comigo. Desenha isso para mim. Aí, no quarto dia, ela estava garatujando. Ela não estava mais, ela estava fazendo garatuja. Olha como regredindo. Assim, regrediu emocionalmente ali por causa do sofrimento, soro de, sabe aquela, né? Soro, aquela coisa errada toda, agulha para tudo quanto é lado. Ela começou e ela já estava assim, desenha isso. Aí eu comecei a desenhar para ela, porque ela chegou no último dia, quando ela já estava assim muito cansada, muito, sabe, de estar ali sofrida, ela nem mais queria desenhar. Ela queria que eu desenhasse para ela. Aí eu desenhei o quarto inteiro, eu desenhava tudo para ela, né? Que ela me pedia. Todo mundo que chegava eu desenhava para ela. E aí virou uma forma também de aproximação, de contato. E de comunicação, porque ela estava sofrida, ela não estava dando conta de lidar com a situação. E é interessante que eu guardei, foi um bloco, e é incrível você olhar os primeiros desenhos do primeiro dia e no final, que era praticamente garatuja. Em 4 dias, 5 dias. E aí aí você olha, você pode, aí a mesma coisa. Você pode pegar uma criança que está ali, às vezes, até pronta para alfabetizar, e de repente ela não está mais com desenho estruturado. O que está acontecendo? Pode não ser um processo, pode ser um processo de regressão, pode ser um processo de adoecimento, que aquilo cria uma regressão emocional, psíquica nela. E você vê isso no desenho, mas você tem que conhecer essa criança, né? Você tem que ter desenhos para comparar. Não é um desenho de uma criança que vai dizer alguma coisa. Não é uma cor, como você colocou anteriormente, que vai dizer alguma coisa. Eu lembro que eu fazia um trabalho numa comunidade no Rio de Janeiro, e aí a gente pedia para as crianças desenharem. Eu era criança também, eu tinha 15, 16 anos na época.
E eu lembro que eu peguei o desenho de um menininho que ele desenhou um quadrado, assim, vermelho, e fez uma bolinha vermelha. O quadrado era azul, uma bolinha vermelha do lado de fora e uma bolinha verde no canto. Aí eu perguntei para ele, que legal, né? O que que você está desenhando? Tia, ontem, né? Que ele chamava de tia. Ontem vieram umas pessoas mais e machucaram uma pessoa do lado de fora. O vermelho era a pessoa sendo machucada. O quadrado era a casa deles. E o verde era a família escondida. Aí você fica assim, você fala, gente, ele. E a criança tá precisando botar aquilo para fora, aquela Sim. emoção tá dentro dele, aquele medo, sabe O aquele desenho é conjunto de elaborador. sentimento? É a dor, é exatamente isso que você falou. E aqui a minha filha bateu com a cabeça na semana passada. Teve que ir pro hospital, ficou mal. E aí o exercício que o hospital fala é, você vai ficar 2 dias, 48 horas, desenhando. Olha só, Tem tá que vendo? desenhar. E aí ela ficou desenhando, desenhando. Não pode ligar a tela, não pode ver nada, desenhando ou lendo. Tem que Hoje em ficar, de dia, preferência, era desenhando ou pintando. hoje em dia, as pesquisas, tá? Porque hoje em dia você já mapeia o cérebro. Então, essas teorias sobre o desenvolvimento do desenho, que foram extremamente importantes no início do século XX, já entendendo as fases, percebendo a conexão do desenho com a cognição, como ele é estruturador. Então, assim, se entendeu, beleza. Hoje, você tem máquinas que conseguem mapear o que está acontecendo dentro do seu cérebro Mas não, e que eles não dão essa conseguem. máquina para todo mundo, né? Não, mas eu falo assim, porque você tem as pesquisas já, são Sim. pesquisas muito mais aprofundadas que comprovam isso que ali já era entendido, percebido, né? Através do Porque desenho. Piaget fez a teoria dele no campo observacional, observando o comportamento da criança, né? Até dos próprios filhos. Então, mas ele não tinha como medir neurologicamente aquilo. Então, hoje a gente tem já conhecimentos e máquinas que você consegue, inclusive, medir essas coisas. Então, essas coisas que a gente percebe, elas já estão muito estudadas. Então, quando um hospital pede para uma criança desenhar, é porque ele sabe que o desenho é estruturador e elaborador de processos afetivos. Lembra? É cognição, emoção, sociabilização, né? Ou seja, está tudo e percepção, né? Está tudo interligado. E como E o essa desenho é. parte da regressão que você comentou, se você está no hospital, você avalia se teve uma regressão ou se você está tendo um progresso, né? E ao mesmo tempo é importante, porque o processo de sofrimento faz parte do desenvolvimento também, né? Então é normal passar por essa regressão e depois por uma reestruturação. Mas enquanto você está desenhando, isso é um processo que não é consciente, entende? Porque eu quero fazer isso. Mas o próprio desenhar não é consciente 100%. Por isso que ele deixa transparecer muitas vezes, situações que a criança não é nem capaz de verbalizar, não é nem capaz de elaborar conscientemente. Então, ele faz isso inconscientemente. Ele faz de uma maneira muito sutil. Por isso que aí você vai perceber um processo de regressão, um processo de dor, um processo de sofrimento e outras coisas. Então, além, né? E pensa então na escrita. Ela nunca vai conseguir escrever. Pensa um adulto. Um adulto consegue expressar uma dor através de um poema. Por Sim. quê? Porque ele tem já um pensamento abstrato, ele já passou ali do concreto, ele já está no abstrato. A criança está no concreto. A escrita é muito abstrata. Então, ela precisa da experiência concreta. E o desenho é uma experiência concreta muito poderosa nessa fase. Depois ele se estrutura para abstração também. Tanto é que você pega um artista adulto, ele é capaz de desenhar quase como uma criança, às vezes, de 3 Foi. anos de idade, porque Mas a ele gente foi no rompe. museu e as crianças falaram isso. Olha esse quadro, é igual que eu faço na escola.
Mas Aí por depois eles quê? viram outros e outros mais complexos. Eu falei, tá vendo? É evolução. Isso é forma de expressão, é forma de São evolução em formas várias diferentes fases. e que um adulto ele tem a consciência de expressar de maneiras absolutamente diversas, Isso, intencionais, mas a criança não. A criança está num processo de descoberta e de envolvimento. Então, ela não tem. Então, é importante, sim, a criança está lá naquele processo pré-operacional, rabiscando, depois tentar estruturar, entender a realidade para definir os esquemas, porque esses esquemas são fundamentais, inclusive para ela entrar ter acesso aos conhecimentos sistematizados do mundo, né? E ali, daquele momento, ela entra numa outra fase, porque quando a escola já está muito forte, muito presente, no beabá mesmo, no preto no branco, no 2 mais 2 igual a 4, ou seja, tá tudo muito assim, o tempo da fantasia, às vezes, até deixa quase, né? Fica mais só para o lazer, né? A tela, o sim. videogame, esses outros lugares. O desenho dela também nessa fase, às vezes, fica um desenho muito duro, um desenho muito de tentativa de eu quero fazer igual eu vejo na realidade. Ele vê o desenho né, na televisão, no computador, no celular, ele quer representar aquilo tal qual ele vê. E aí aquela fase que a gente vai ver muitos dos meninos de 9, 10 anos de idade, desenhando personagem da Disney, personagem do mangá, por É. quê? Que a gente chama é uma fase muito ele quer uma conexão com a realidade, Quando ele quer ele tá nessa representar. fase, ele tá mais preparado para a leitura já, né? Ele já está alfabetizado geralmente nessa fase. A não ser, aí a gente volta lá nas crianças com neurodivergência. Aí, dependendo do tipo de neurodivergência, ela vai ter sim um desenho, pode ter um super desenho e não conseguir, por exemplo, uma dislexia, ou dependendo do tipo de autismo que ela tenha, ela não consegue se comunicar com a palavra escrita, ou às vezes com a palavra verbal, mas ela pode se comunicar pela expressão iconográfica, pela pictórica. Às vezes por quê? Porque aquilo ali ainda, aquilo fez sentido para ela, ou aquilo cerebralmente, aonde se estruturam as conexões, aquilo flui, as pontes fluem melhor no cérebro naquele lugar. Mas é E importante aí, para todas as crianças o desenho, porque o desenho é uma comunicação e o desenho te leva exato. às E aí, próximas fases da por que é alfabetização. chato, às vezes, a escola ficar só presa na parte da linguagem lógica matemática e da linguagem oral escrita? Porque ela tira da criança e do ser humano, né, as outras possibilidades que ele tem de se desenvolver e de se tornar um adulto extremamente produtivo, extremamente realizado, sem necessariamente ser um adulto que domina aquilo que é entendido como o código certo e formal da sociedade, que é um, sei lá, que seja o código escrito, ou, né? E aí é que tá. Por isso que a arte é tão importante nessa fase, por isso que o desenho é muito Que eles importante. tiram a arte da escola, porque Ah, acham que a arte não é importante, para mim é gente. para matar o ser, é para limitar o ser humano, é para deixar a gente dentro de uma caixinha. Porque, inclusive, os grandes escritores são pessoas que têm um universo artístico imagético incrível. Você é uma escritora, você sabe o quanto que a obra de arte te encanta, que a Sim, eu amo muito. visualidade te encanta, porque isso precisa entrar na gente, né? Eu acho que o desenho, ele faz você entender as coisas. Você se torna uma pessoa mais sensível. Se Sim, você gosta de desenhar, você fica sensível às formas, você fica sensível às cores,
Você explora, como você falou, você vai usar preto em tudo. Você vai testar tudo preto, vai testar tudo vermelho, vai testar tudo verde, porque você tá. É uma experiência, sabe? Eu acho Isso. tão legal a criança que ela é um pequeno cientista em tudo. É. Eu vejo As aqui eles crianças têm um testando sentido. e misturando. Hoje a minha filha, a mais nova, ela pega o desenho e ela fala assim: mamãe, vem pintar comigo. Aí eu falo: ok. A gente só vai usar azul. Todos os tons de azul que a gente conseguir botar aqui, a gente só vai usar azul. Nesse E é ela só define as rosa. regras, olha que legal. Ela vai, E porque ela aí, entende que é um jogo mesmo. São jogos que você vai estruturando e vai é, definindo regras. e essa Isso é parte para a de vida. colocar, e ela desenhou, eu mostrei o desenho dela essa semana, ela desenhou, ela botou brilho no olho. Eu vi a evolução do desenho dela, porque assim, ela botou o brilho, sabe aquele brilho que você tem as duas bolinhas, Uhum. sabe? Aquele assim com a profundidade. Eu fiquei assim, gente, já chegou nesse ponto, porque é um processo e ela tá lendo, sabe? E ela tá lendo. Eu falei, gente, olha como que tá ligado os negócios. Você vê uma evolução, um pulo no desenho. E aí você vê um pulo na alfabetização. Ela tá sentindo que eu comentei na última aula, que ela falou, na última aula, na última live, que ela não queria ler porque ela não queria Eu crescer. lembro, você comentou isso comigo. E aí ela fez um desenho de uma forma tão madura, com as pinturas, com todas as formas, com o brilho no olhar, que foi um desenho mais maduro do que um desenho mais infantil, aquele que eu mostrei. E aí ela pega e tá lendo. Aí eu falei, olha só a conexão entre as coisas, né? E ela passou muito tempo desenhando, 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 desde que a gente conversou. Ela gosta muito de desenhar, gosta muito de pintar. E eles têm aqui acesso a papel, cor, o tempo todo, tanto na escola quanto em Sim. casa. Eu até mostrei, né, que eles ganharam mais. Então, eles têm bastante acesso a isso. E eu vi a diferença da vez que a gente conversou para agora, do desenho dela. Até Tem o brilhinho quê? no olho ela 3, botou. 4 meses, né? Eu acho. E a mudança é assim. É. E é interessantíssimo. Então, assim, eu acho que o que é importante a gente entender, e os pais entenderem, e os professores principalmente, que dar o tempo do desenho não é roubar o tempo da escrita nessa fase, tá? E por quê? Porque uma coisa auxilia a outra. Uma criança por exemplo, eu trabalho muito com leitura visual, obra de arte, eu levo quadros, né, para a criança, para ela ver as formas, para ela ver o que ela interpreta daquela imagem. Porque quando ela começa, por exemplo, a olhar uma imagem, e, né, por exemplo, vou mostrar aqui, né, por exemplo, ela olha uma imagem, e aí ela tenta perceber o que é isso? É uma mulher, não é? Isso é uma flor, não é? Como que é essa flor? Que cor que eu estou vendo? Isso aqui é muito mais complexo e ao mesmo tempo muito mais rico do que eu mostrar um desenho, sei lá, aquelas figurinhas de escola, aquelas coisas Sim. totalmente estereotipadas, que aí a escola trabalha, né, que são uma coisa lá do século XIX, que são os desenhos pedagógicos, que é sempre a mesma. Por que a gente desenha a mesma árvore? Porque a gente aprendeu a mesma. Porque a gente viu só o mesmo desenho de árvore desde a infância lá. Verdade. E aí a Mas é pessoa continua. verdade. E aí acontece uma coisa que aí O eu desenho acho que da é o casa. É tudo desenho da isso. casa, porque tá lá naquele desenho pedagógico que ficou. Se você leva uma obra de arte, se você leva mais. Olha só, a questão que a gente está falando das cores, da pele. Isso já mostra para a criança uma outra realidade. E ao observar detalhes e essa variação, isso é riquíssimo e fundamental para entender a letra. A letra é nuance, a letra é detalhe, a escrita. Tanto é que na alfabetização, primeiro ela trabalha com as grandes hipóteses, com as formas, né? A bola já é uma palavra, depois ela vai entender sílaba. E aí ela vai começar a perceber que está faltando letra, né? Quando a gente pega, por exemplo, Emília Ferreiro, que eu acho que é uma das grandes referências na alfabetização, por exemplo, né, na América do Sul. E aí, quando a criança está ali para chegar na alfabetização, ali mesmo, na fase alfabética, aí ali que ela vai começar a entender que existe pontuação, que existe vírgula, é detalhe. E se você tem uma criança que está ali, que você está dando espaço para ela explorar, né?
do detalhe do desenho. Você desafia ela a olhar uma coisa, fala, olha, desenha como você percebe essa imagem. Ou você conta uma história, desenha o que você imagina dessa história, o que ficou mais importante dessa história para você. Então, quando você vai dando as oportunidades, desde o desenho livre ao desenho que você dá desafios, dá limitações. Hoje nós vamos desenhar num papel desse tamanho. Eu quero que você desenhe o máximo de coisas nesse espaço. Ah, não, mas amanhã nós vamos trabalhar um papel desse tamanho. Eu quero que você desenhe o mínimo de coisas nesse espaço. Então, quando você vai oferecendo para a criança desafios também, ela vai afinando a percepção dela. Aí, quando você, ao invés de ficar levando só aquelas coisas estereotipadas de imagem, você leva obra de arte ou expressões, ou coisas que ela vê, ou faz ela enxergar as coisas que ela vê no mundo aí da internet com um olhar mais, sabe? Ah, qual é o desenho que você mais gosta? Ah, eu gosto da Peppa Pig, sei lá, sou antiga, eu nem sei mais quem que tá hoje, mas eu lembro na minha época tinha esse negócio aí, quando eu dava aula para as minhas alunas. Aí, ela tem uma forma, ela tem cor, ela tem tons, e ela é meio chapadinha, mas o que é isso? Né? Por que ela nunca muda a cabeça dela de lado? Porque ela está sempre com a cabeça, né, numa mesma lateral. A nossa cabeça é assim? Se você me olha assim, eu estou assim? Mas se você me olha assim? Então, quando você começa a fazer a criança a olhar, a se instigar por isso, ela vai olhar um M, um M tem 3 pernas, um M tem 2 pernas. Tem uma vírgula aqui. Então, olha como isso pode estar conectado. E eu acho que os professores perdem a oportunidade de alfabetizar com muito mais qualidade as crianças e desenvolver a capacidade cognitiva dela para ela ser um melhor leitor, um leitor mais crítico, mais aguçado, mais afinado, né? Quando elas acham que o desenho é aquela coisa que só é espontânea e que fica só para a hora livre, que ele não tem que ter também, da mesma maneira que a preocupação com o aprendizado da matemática, com o aprendizado da escrita, uma sistematização. Todo mundo desiste do artista que é, lá pelo. Não todo mundo, né? Mas a ampla maioria das pessoas, eu, por exemplo, não desisti. E até por que eu não desisti? Desiste do artista que é lá pelos 5, 7 anos de idade. Que pena, né? Tanta gente aí. Uma escola atividade mata. que eu gosto de fazer com as crianças é quando a gente vai no museu, porque eu amo o museu. Às vezes as pessoas que você leva eles vão ficar chateadas, não, eles amam. É ver um quadro e tentar achar coisa nesse quadro. Olha o bigodinho do gato. Ah, olha essa cor. Ele usou uma cor diferente para representar uma outra coisa. Eles falam, não, por que o sol aqui tá verde? Reparar coisas. Aí a gente vai num outro quadro. Quantas cores usou aqui para fazer esse pedaço? Ah, eu tô vendo um azul, tô vendo um verde, tô vendo um amarelo. Porque se você começa a ver, da próxima vez que você olhar uma obra, você vai conseguir ver coisas diferentes. Quando você apresenta coisas diferentes, acho que fica muito mais enriquecedor. E depois, quando a gente volta, eu sempre falo, desenha o quadro que você mais gostou, ou uma coisa que tinha aquela cor que você mais gostou. Até a escola, quando leva no museu, eles falam para as crianças levar um bloquinho com um lápis e desenhando o que eles mais gostaram. Eu tenho uma foto da Kate que ela tá parada na frente de um quadro, desenhando o quadro. Ela tá lá com papel, sentada, a gente ficou lá esperando ela desenhar o quadro todinho, do jeito que ela achou. Ela, tá pronto o meu quadro, desenhei aqui nesse papel. Falei, muito bem, vamos para o próximo, né? A próxima galeria para ver o que tem lá. Mas ficou, a gente foi lá em Washington, tinha um quadro gigante, ficou, olha o Gabriel assim, olhando, tem um leão, aquele leão tá fazendo isso, aquele leão tá fazendo aquilo, e eles viram foi na National, a Galeria Nacional lá, né? Maravilhosa. E aí depois eles foram para longe. Eu achei tão interessante isso da profundidade, que eles foram primeiro perto, viram o quadro, que era um quadro bem grandão, de baixo para cima, que eles são pequenininhos, né? Olharam de perto e depois eles foram para longe para ver o quadro de longe. Aí eu sempre lembro o Romero
Não é o Romero Botelho que faz as moças gordinhas. E Boteiro, dependendo de onde você olha, que Botero, né, que a elas gente também. mudam. E aquela profundidade, aquilo ali, você passa horas olhando aquele quadro. Você vai para um lado, vai para o outro, vai para frente, porque muda tudo. Então, eles foram fazer a mesma coisa. Eles foram para perto, para longe, para ver. Isso tudo, para mim, é parte do desenho. Porque quando eles vão desenhar, eles trazem tudo isso em formas diferentes. Aqui a E gente tem desenhado com Nutella. isso vai para o desenho, isso vai para a escrita, porque você está trabalhando a mente, você está trabalhando a sua percepção, a sua memória, né? Porque é fundamental, você vai guardando, fazendo seu registro. Existe um grande arquivo aqui dentro da nossa cabeça. Um grande arquivo, porque todo o nosso pensamento se processa em imagem. E A aí, cabeça dislexa mais ainda. à medida que, por exemplo, se eu estou falando aqui, para que a pessoa consiga fazer sentido na cabeça dela o que está sendo dito aqui, porque é pura abstração, ela precisa construir quadros mentais. E esses quadros mentais, eles se ancoram nas memórias, nas referências, nas coisas que você consegue. Tá falando disso. Entende? E a nossa mente vai trazendo quadros. Então, quando você escreve, é uma forma de você traduzir quadros, ideias. Quando você desenha, é a mesma coisa. E aí, nem todo mundo, porque nós somos seres extremamente diversos, cada um de nós tem a nossa forma de expressar a inteligência, porque o cérebro, ele tem formas muito peculiares de conectar as informações. Cada pessoa estrutura, por mais que a gente saiba que o córtex frontal, ele é responsável pela linguagem, ou a visão está aqui, pensa, um negócio está aqui, o outro está aqui, eles faz a conversinha ali, e aí manda lá, esqueci o nome da estrutura, que é o outro lá, que guarda as memórias. Ou seja, existem várias pontes, né, que os neurônios, que tudo que elas vão criando. Cada um de nós faz isso de uma maneira muito própria. Não é todo mundo igual. Pode estar na mesma região, mas às vezes tem até regiões diferentes. Por isso que eu te falo, hoje a gente tem máquinas para ver isso, mas todo mundo acha os seus caminhos. E nesse processo existe uma coisa muito importante que é ligado a tudo que nós somos, a tudo que a gente carrega como bagagem, como história, como vivência, como genética, que vai fazer com que eu seja uma pessoa. O Gardner, né, o Howard Gardner, é o grande estudioso das inteligências múltiplas, ele deixou isso muito claro quando ele vai analisar diferentes personalidades importantes, famosas, inteligentes, e que tem a sua forma de expressão inteligente num determinado campo do conhecimento. Pessoas mais sinestésicas, pessoas, né, que são mais corporais. A inteligência tá na perna, um jogador de futebol, né? E ele ali, ele se desenvolve, ele se torna uma pessoa importante, sabe? Importante dentro do processo social. Quando eu falo assim, você tá ali, você não é um alijado do processo social. É um cantor, porque é aquela pessoa que tem uma inteligência auditiva diferenciada, um artista plástico, um escritor, um engenheiro, um médico. Então, assim, um lixeiro, sabe? Quando eu falo assim, é porque cada um de nós temos formas de pensar as nossas atividades de acordo com as nossas bagagens. E aí a gente não pode taxar todo mundo do mesmo jeito. Então, quando você lida hoje, você entende, por exemplo, as neurodivergências, né, que é aquilo que a gente estava falando no começo, você vai, a partir do momento que a escola abre para as diferentes possibilidades do conhecimento, tanto para um conhecimento mais plástico, artístico, ou para um conhecimento mais musical, ou para um conhecimento mais linguístico, ou para um conhecimento mais lógico, matemático, você está dando a oportunidade de seres humanos se tornarem adultos mais
resolvidos, mais plenos. Ah, eu não preciso ser o grande escritor para ser uma pessoa plena. Porque eu sei lá, eu sou muito bom fazendo com habilidades manuais. E com É as um minhas habilidades marceneiro. manuais, eu faço coisas incríveis. Agora, Sim. se isso tudo está muito bem estruturado do ponto de vista cognitivo, que é justamente o que a escola tem que fazer, que é desenvolver a nossa capacidade de olhar com essa sensibilidade, isso que você está falando, né? Aí você pode ser um marceneiro totalmente, sabe, que faz uma coisa legal, que faz uma coisa bem feita, que se comunica através do que faz. E eu acho que é isso que falta Realizador. muito, sabe, Carla? Eu acho que hoje em dia a escola já vê isso, mas a gente tem muitas escolas fantásticas Sim. que veem isso e que investem nisso, mas a gente ainda tem muito a caminhar. Eu acho que nós, os pais, precisam ter uma visão mais ampliada, porque às vezes eu acho que eles também estão muito presos ao modelo que eles foram educados, que ainda essas coisas não estavam claras, não estavam, sabe, visíveis. Então é isso, eu acho que o desenho é algo fundamental. Nunca deixem de De dar um desenho. lápis, um papel para uma criança. Então, assim, resumindo, a criança começa com os rabiscos que a gente acha que não está dizendo nada, mas ela já está se expressando. E aí ela muda para a fase de tentar formar símbolos. Então, vai ter uma Isso. bola, vai ter um quadrado, e ainda tudo muito misturado ou fora dos espaços na folha. Isso vai progredindo para um desenho já mais estruturado, com base, num formato mais próximo de um real. E aí a criança vai progredindo para uma coisa mais com detalhe, colocando mais parecido com o que ela está vendo, levando cores e formas. Então, assim, essa é a progressão da alfabetização. E se a criança estiver tendo alguma dificuldade nesse processo, colocar para desenhar. Ajuda Desenha, muito. desenha, desenha, E desenha, não só desenha. isso que eu falo, e às vezes não só ser um desenho livre, mas ser um desenho que às vezes você pode dar Coloca desafio. desafios, ou que ela ponha desafios para ela observar com mais detalhe, ou para ela mostrar. Porque o esquema é isso: um esquema existe até que ele se transforme. Então você vai. Então eu tenho um esquema humano. Eu tenho um, dois. A criança ela vai ampliando o esquema, ela vai mudando o esquema. Por quê? Uma experiência, essa observação da bolinha no olho muda o esquema. Aí ela fica naquele esquema, que é o jeito que ela aprendeu. Mas aí ela tem, se você cria uma nova experiência, ela muda, aí ela avança. Por isso que não é só o laissez-faire, né? Né? Não é só o deixa fazer, mas claro que é importante. Ela sozinha ela tem condição nessa fase menor. Mas quando ela está nesse processo mais, sabe, da escola, eu acho muito legal a gente dar experiências para que ela realmente possa trazer isso para a expressão. Isso vai se Então, refletir lá na alfabetização dela, com certeza, com, qualitativamente. contar uma historinha, pedir para ela representar em desenho, ou mostrar alguma imagem, pedir para ela representar em desenho, criar desafios. Depois que a criança passa dessa fase, chega no final, para ela progredir, você acrescenta os desafios que ela vai estar progredindo no desenho e isso vai ter um impacto positivo na alfabetização dela e Com certeza. futuramente na leitura, porque está tudo junto, principalmente na compreensão da escrita, E né? Porque nunca a usar que. criança sabendo desenhar, ela vai ter Isso. entender o desenho, ela vai entender melhor a escrita e conseguir interpretar melhor, né, o texto. E não fazer aqueles questionamentos assim, meio bocós, desculpa a expressão, tipo, nossa, você desenhou uma árvore roxa, mas a árvore é verde. Você vai perguntar para ela, por que você desenhou a árvore dessa cor? Você gosta dessa cor? Ou nunca ficar assim, nossa, que lindo, só que lindo para o desenho. Geralmente eu falo, quando uma criança me mostra, eu sempre falo assim, nossa, muito interessante o seu desenho. Eu gosto de usar muito essa expressão, muito interessante o seu desenho. Me fala sobre ele? Isso é uma coisa muito legal. Você quer me falar sobre o seu desenho? Não. Ah, tá bom, não precisa falar não. Posso falar o que eu achei do seu desenho? Pode. Eu achei seu desenho interessante porque eu vi essa cor, eu vi. E não falar, ah, eu gostei, ou, ou ele é bonito. Eu sou aquele bonitinho e virar as costas, né? Quando o pai É, tá assim,
tipo, o que eu fico danada, que eu reclamo um Oi, monte, é que o Cristiane, tá pai ali tem que falando. dar Só... atenção para criança, né? E as pessoas falam assim, eu não tenho tempo. Eu falei, tem. Se você, sei lá, deixa de beber uma água e dá esses minutinhos de atenção para sua criança, ou ver uma TV, ou usar um celular, dá esses minutinhos de atenção para sua criança que vai ser fundamental. Então, na hora que ela mostrar um desenho, gaste um tempinho perguntando, conversando, Isso, falando assim. Aqui eles ficam felizes da vida quando eu vejo um detalhe. Eu falo, que legal! Você fez você botou, tipo assim, a bolinha no olho. Aí isso, ela, uau, ela reparou. Sabe assim, você exatamente. olhou com atenção no desenho dela. A minha mais Faz velha, muita ela já diferença. vem com uma outra pergunta. Ela fala, mamãe, o que você achou do meu desenho? Aí, quando ela estava se recuperando lá, que ela bateu com a cabeça, ela pegou um livro que era tipo de comic book, né? Então, ela foi fazendo os desenhos ali. Aí ela, o que você acha que eu estou fazendo aqui na historinha? Aí eu comecei a falar. Ela se acabava de rir com os irmãos. Tipo assim, eles estão presos numa caverna. Aí ela botou que o cara estava com a cabeça machucada, representação, né? Que a cabeça dela estava machucada. É, Aí ela botou, eu falei, aí ela botou que eles estavam numa caverna e ela desenhou um pilar. Eu falei, ele bateu com a cabeça nesse pilar. Aí agora eles não querem sair, que ele tá com medo de atravessar. E aí ficava ele se acabando de rir. Mas eu ia reparando nos detalhezinhos do desenho, e aí eles ficam assim, tipo assim, se sentem apreciados. A sensação que eu é, tenho, que dá aquele. Ela tá exato. reparando nos detalhes do meu desenho. Porque quando a gente pega e fala assim, ah, bonito. A criança, tipo assim, só? E, por Acabou aí? exemplo, que lindo, sabe? Então, assim, e outra coisa, a criança chega no momento que ela quer sim a sua aprovação, ou ela quer porque ela precisa, é igual, ela quer saber se o que ela está fazendo. Então, geralmente, nesse momento, quando ela está nessa fase, sim, você tem que dar a sua opinião, mas é sempre interessante você usar termos assim. Eu achei muito interessante. Nossa, me chamou muito a atenção esse elemento aqui. Não necessariamente você dá um veredito para a criança, mas depois de você mostrar as coisas que você achou interessantes, você falar, eu gostei porque eu observei isso aqui nossa, isso me chamou muito a atenção. Então você mostra que você gosta daquele desenho por algo que aquele desenho te chamou a atenção, ou por um detalhe, ou você pergunta para ela, o que você quis? Isso que me instigou. Eu gosto, mas às vezes quando tem coisa assim que eu não... isso aqui eu fiquei instigada com isso daqui. Me fala sobre isso. Se eu falo instigados, meus já vão falar, o que é isso? Que é isso, Fiquei né? Mas curiosa. você Eu vou vai usar o ampliando o curiosa porque é bom vocabulário, saber né? o que é, mas o instigado gostei, vou acrescentar. É, a gente vai ampliando. Uma vez a minha filha chegou para a professora e falou não sei o quê, ela olhou e falou assim, nossa, aquilo ali parece um sarcófago. A professora olhou para a cara dela e falou, oi? Eu estava lendo a história, acho que era a história da Branca de Neve, que tem um caixão dela, Sim, e ela chamou, né, de sarcófago, uma coisa assim. E ela ficou assim, mas é porque eu tinha levado ela numa exposição da do múmia. Egito e mostrei os sarcófagos e não sei o quê. É a mesma coisa. Então, é igual eu falo, às vezes a arte, até é a forma a gente falar, você amplia o vocabulário, e se ela não Sim. entender, você tem que perguntar, você entendeu o que eu falo? Não, Às mas vezes eu esse falo do para a criança. olhinho foi interessante, porque eu reparei, assim, nessa progressão, como ela fez, que ela botou o detalhezinho no olho. Aí ela, que mais? Aí eu falei, não tô vendo, o que mais que tem? Conta pra mamãe. Aí ela falou das árvores. Ela falou, mamãe, essa árvore aqui é o papai, essa árvore é você, essa árvore é a Júlia, e as árvores tinham tamanho. Essas três árvores pequenininhas sou eu, o Gabriel e a Tamara. E essa outra árvore sozinha do outro lado, porque aqui estavam as árvorezinhas juntas, e tinha uma árvore aqui sozinha desse lado. Ela falou, essa árvore aqui é a Petra, que é a mãe da Tamara, que é a nossa vizinha de trás. Olha só, aqui a minha casa é aqui, a casa dela é aqui, e no meio tem o meu quintal e o dela, e tem uma cerca que a gente fez uma porta. Então eles conseguem ir de um lado para o outro. A menininha veio brincar aqui em casa. Aí ela fez, a garotinha brincando aqui, aqui era, e a outra aqui ela fez em árvore e contando a historinha no meio. E ela botou as árvores Olha representando que o, bacana, né? Ou o seja, que ela olha a estava vendo. simbolização já, olha a capacidade de já metaforizar, né? De criar metáforas. É fantástico, né? Assim, por isso que eu falo, assim, a nossa mente é fantástica.
E eu acho que quanto mais a gente, sabe, valorizar a expressão da criança, seja se ela é uma criança que tem movimento, então bota esse menino para movimentar, gente. Fica querendo prender o menino na cadeira. Então, bota o menino na aula de dança, ou sei lá, vai jogar bola. Porque precisa extravasar esse corpo. Mas se aquela criança... Eu, por exemplo, aí eu vou falar de mim, né? Porque eu também tinha esses problemas, mas você sabe o que era o meu caderno? O meu caderno era metade da frente escrita, metade de trás desenhada. Porque eu tinha que desenhar. Por quê? Porque era a forma de acalmar a cabeça, que era lá hiperativa. É o E problema que eu tenho como? com o Gabriel, que ele perde o tempo desenhando, não faz a prova. Eu falo, meu filho, faz a prova, depois você desenha. Exato. Aí ele vai ter que ir amadurecendo e entendendo esse lugar. Mas isso me ajudou muito. Por quê? Porque, pelo menos, eu estava na sala de aula, eu não entendeu? Assim, Sim. então eu aprendia, mas aí eu precisava fazer alguma coisa, precisava desenhar. Então eu escrevia a matéria, a hora que a cabeça já eu começava a desenhar. E isso foi uma coisa que me ajudou muito a chegar a ser doutora, né? Ou seja, fazer todo o processo educacional e escrever tese, coisa que não seria uma coisa muito simples, mas por quê? Porque eu tinha esse lugar da arte, que era uma coisa que fazia muito sentido para mim, para me estruturar, para me dar base, para alcançar outras habilidades que já não eram as minhas melhores habilidades. E isso é uma coisa importante. Valorizar as habilidades, valorizar aquilo que a criança tem e não aquilo que ela não tem. Especialmente quando a gente está lidando com crianças com neurodivergência, o que você tem que olhar? Você tem que olhar para essa criança, para esse filho, e ver, ela é boa nisso. Tem um quadrinho que é muito legal. O menino chega com um boletim, aí tá assim, aula de música, ele tirou 9. Na aula de matemática, ele tirou 5. Aí a mãe fala, nós precisamos fazer algo sobre isso. Aí o pai vai lá e compra um violão para ele. Porque Vamos teoricamente a aumentar para gente 10. Porque, teoricamente, a gente pensa assim, não, então ele tem que melhorar aqui. Mas aqui tá. Aqui esse cara é bom, aqui ele pode chegar muito mais longe. Aqui ele vem, ele tá vindo, ele tá com 5, ele tá com 6. Então eu lembro que tinha coisas na minha época da escola que era isso, eu ia na média. Eu me esforçava muito, mas o muito eu chegava para passar. Entendeu? Assim, a matemática era na média. Porque eu Não, não meu era conseguia focar ali português. naquele negócio. Com boa dislexia, meu era português e hoje eu escrevo. Olha só, a vida. Pois é, exatamente. Eu conheço um monte, aliás, eu conheço um monte de gente que é disléxica e que é escritora, mas por quê? Porque estava ali a dificuldade, mas você resolveu encarar, mas foi você que resolveu, não foi ninguém que te obrigou a fazer isso. Né? E eu Você se criei botou aquilo toda uma como. forma sozinha, porque na minha época não tinha, né? E eu Exatamente, descobri adulta, de gerenciar isso. Então, como eu assim, as fiz. minhas notas sempre foram muito boas, porque eu gostava de ler. Assim, eu era uma pessoa, né, com a dislexia, mas que gostava, que tinha interesse pelo que estava escrito. Então, assim, foi difícil, foi sofrido até hoje. Se você botar assim, Carla, lê isso aqui para mim, eu já vou ler passando mal. Porque assim, na hora que eu Sim, tô lendo, Deus sabe o que que eu vou ler ali, entendeu? Porque às vezes não, meu embaralha marido fala, tudo, é não uma é? letrinha atrás da Ah, outra, ele fica assim pra mim. embaralha tudo. Eu sei como é que é E isso. vem o que eu quero que venha, né, no texto. Aí eu fico super nervosa se eu tenho que ler, mas assim, para falar, para fazer as coisas e para ouvir, para saber, eu queria muito saber. Era história, era geografia, era tudo. E eu gostava de literatura. Porque como literatura era mais assim, sentimento, eu sempre fui Hum. muito de sentimento, eu li aquele texto, então da forma que eu estivesse lendo, estava valendo e eu expressava alguma coisa que o professor sempre ficava impressionado. Porque aí eu falei para o meu marido outro dia, eu falei, cara, eu tinha que pegar meus textos de criança
Porque deve ser muito interessante. Hoje, Mas sabendo o que eu tenho, com a visão, com o entendimento que eu tenho, devia estar escrito assim: a casa é amarela. E aí eu falava, a casa traz um sentimento, a pessoa estava. Porque na hora que eu fui ler aquilo ali, eu devo ter lido outra coisa. Só que, como era exato. literatura, o professor ficou maravilhado. E Mas falou, aí é que que está menina expressiva. uma das grandes questões de hoje, né, como a gente está com uma sociedade muito mais evoluída do ponto de vista do olhar para essas questões das neurodivergências, e o mercado, inclusive, o mercado como profissional e tal, tem observado, porque as pessoas que têm algum tipo, que seja autismo, que seja o que for, Sim. elas têm um outro prisma de olhar a realidade. E às vezes esse outro prisma é uma solução para muitos problemas, que às vezes problema de inovação, problema de, às vezes você quer criar algo diferenciado, ou você tem uma situação. Eu vi uma história de uma senhora que ela é uma sumidade, e ela desenvolveu currais. E ela é uma sumidade no negócio aqui nos Estados Unidos. E ela é autista. Porque ela percebeu que tinha uma questão de que o gado escorregava ali na entrada, lá não sei da onde, e ela percebeu que ela tinha que fazer um chão diferente. Isso mudou toda a estrutura de construção de currais aqui nos Estados Unidos. Sabe, de lá, sei lá onde que é o negócio das vacas lá. Do Ou seja, piso, né? e ela se tornou uma sumidade, mas por quê? E ela é projetista. E ela é projetista especificamente de coisas para fazendas, né, Para para animais. fazendas de animais. Porque ela tem uma outra forma de perceber a necessidade dos bichinhos lá, do que eles estão fazendo. Sim. Que pessoas lógicas, né, às vezes com Sim. a normativa, não perceberiam. Então, hoje em dia, a gente tem. Eu acho muito bacana isso que a gente está vivendo. Ah, A colocar gente aqui tá... que essa história virou filme. eu nem sei, olha só, eu li essa história, mas eu já tenho esse problema grave, porque a minha hiperatividade, a minha memória não me ajuda, porque tudo passa que nem um foguete na minha cabeça. E aí eu falo que a minha memória tem vontade própria. Então ela guarda o que ela quer, do jeito que ela quer, do dia que ela quer. E se eu precisar, ela não me entrega. E aí, então às vezes eu vejo as coisas, eu não consigo lembrar de onde foi, porque foi, onde. Eu só sei que, eu vi isso. Então, para mim, às vezes que tenho que ter as referências, é sofrência. Tem aula, às vezes, algumas aulas de alguns conteúdos que eu tinha que dar todo semestre a mesma aula, eu tinha que estudar a aula antes, porque eu não conseguia reter, por mais que até fosse um assunto que eu gostasse, mas existe alguma coisa na minha né, na A loucura aqui da conexão cabeça, ali. na conexão, que não fazia. Então, todo semestre, aquela aula determinada, eu tinha que estudar, como se eu estivesse dando ela pela primeira vez. Né? Parte do ser humano, né? A gente tem essas nuances. Tipo assim, eu amo a leitura, mas se eu tiver que ler para alguém, eu começo a ficar desesperada. É muito Mesmo às vezes eu louco, lendo né? tudo certo, mas só de saber que eu vou ter que ler já me dá um desespero até hoje. Pode ser uma linha, eu já fico tensa, nervosa e só de ficar nervosa acho que é mais fácil eu errar tudo. Mas Mas é até hoje. normal. E aí eu acho que fica então essa mensagem, né? Eu acho, né, Carla? O Isso pessoal, aí, eu assim, amei, gostei. entender que é muito importante a gente valorizar, entender que desenho é conhecimento, tá? Desenho é estruturação do pensamento, da mente, e ele está lá na base do nosso desenvolvimento. Ele pode nos acompanhar ao longo de toda a nossa vida, porque não só como uma coisa estruturante do ponto de vista cognitivo, ele é muito elaborador dos nossos sentimentos,
Eu mesma, às vezes, quando eu estou muito angustiada, ou com essas situações, às vezes, né, foge as coisas, eu vou desenhar, eu vou pintar, e isso me ajuda muito. Isso não é Sim, receita, porque cada um tem o seu caminho. Mas, às vezes, uma criança, isso pode ajudar muito na expressão, na comunicação. E, ao mesmo tempo, entender que quando ela entra no processo de alfabetização, é importante observar se o desenho dela, pelo menos, já está esquemático, que é você já reconhecer as formas que ela faz e elas terem pelo menos uma organização no espaço, espaço-tempo, ela tem narrativa, ela tem organização, porque isso já demonstra que essa criança tem as estruturas para entender a linguagem escrita, porque ela é muito mais detalhada, ela é muito tempo, espaço, né, organizada. Então, e aí se você continua incentivando essa criança a desenhar, a dando espaço para ela desenhar, isso tem um monte de pesquisa, tá? Isso não é coisa da minha cabeça, não. Análise Dutra-Pilar é uma referência importante, que é uma pesquisa muito séria feita no Brasil, que mostra isso, tá, gente? Então, Pilar, dois L's. Então, que o fazer o desenho, dar o espaço para o desenho, colabora, soma com a qualidade do desenvolvimento da escrita e da alfabetização. Então, é isso. Eu é acho que é o muito que mais bem. importante que tem que ficar aqui hoje. Então, o Carlos colocou aqui, né, que tem pessoas que não lembram da música, que canta realmente tem, ou que a gente não usa tanto aquela informação, por isso que a gente tem que ir lá voltar e dar uma relembrada, né, igual o cantor que tem que dar uma olhada na própria letra, são tantas que ele, né, é parte de cada ser humano, né, assim que a gente é, e a graça da gente ter essa diversidade toda faz a gente tão especial. Mas eu amei saber essas fases todas, de acompanhar esse crescimento no desenho, né, o impacto que ele tem na alfabetização. E espero que os professores que vão estar assistindo depois aqui a nossa conversa comecem a colocar o desenho mais em prática em sala de aula. E como você comentou, foi em quanto tempo que mudou a resposta no menino que vocês fizeram? Foi o quê? 4? Você falou que foi dentro do mesmo Foi semestre. no tempo de um semestre, né? Então, Foi no dentro de tempo de um 6 meses, semestre. mais ou menos, de 4 a 6 meses, Quatro você meses, né? Porque o semestre. já vai ter uma resposta super positiva que vai fazer realmente uma diferença na vida daquela criança. Né? Se você ensina uma técnica dessa dela se expressar, dela desenhar, pode ser que ela goste e no futuro seja um artista. Imagina? A criança fala assim: ah, foi aquela minha professora lá naquela série que me incentivou porque eu estava com dificuldade para ler ou para escrever. E no final, olha onde eu estou aqui com essas obras de arte. Vai ser muito legal. Então, a gente Oi, trabalha. Gê. Minha sobrinha entrou, a Georgia, psicóloga, uma menina fantástica. Menina, né? Porque é mais nova do que eu chamo de menina. Isso aí. Mas Georgia é muito bacana. Ela é psicóloga de Goiânia, Goiânia também é uma bom. super estudiosa, conhecedora. Depois você assiste a live inteira, viu, Georgia? Isso aí. Eu vou deixar salva a live para todo mundo, para o pessoal que está em Portugal assistindo 2 da manhã aqui com a gente no Nossa, início. A gente vai ficar com a live salva, eu compartilho ela com você também. E aí a gente marca para conversar mais, que é sempre uma delícia conversar com você. Eu sempre aprendo um tá monte. ótimo. Daquela vez eu já aprendi, já fiquei de olho no desenho, já vi essa progressão. E depois da nossa conversa aqui, eu vou falar para todo mundo botar as crianças para desenhar. E não reclamo mais da escola botar eles para desenhar tanto, não. Que eu já reclamei, eu falo a verdade. Eu Eu sei. já Da outra falei. live eu até te falei umas coisas. Não, mas não faz, vamos fazer assim. Mas aí eu falava, por que desenha tanto? Vamos fazer mais matemática, tá E vendo? olha como é interessante. Nos seus filhos você viu a questão, né? Quando o outro entendeu que a escrita era desenho. A tua menina, que naquela época já não está, agora já está, e você já vê a diferença no desenho. Isso aí. Tá ali. Não, mas é tão legal você ver, né? Porque assim, eu sou a mãe que tô ali junto, olhando o que Oi, está Rose. acontecendo, tanto na escola quanto em casa. E aí eu vejo essa progressão, essa mudança, o que eles fazem na escola. Eu acho tão importante os pais realmente acompanharem, né? O que a criança está aprendendo, o que ela está fazendo, tanto em casa quanto na escola,
para você conseguir medir evolução, né? Fazer tudo isso. Por isso que eu falei, olha, era assim, agora tá assim, e agora ela tá lendo. Mas eu sempre aprendo com você e amo. Agora Isso aí, já eu também me registrei mais. aprendo muito com você. Já Porque, registrei assim, mais um aqui. eu te admiro demais, Carla. Admiro a sua Obrigada. dedicação, admiro essa mãe presente que você é. Eu acho que isso é exemplo. Cada Obrigada. vez mais a gente precisa, sabe, de pessoas que mostram, que vivem, que não é só um discurso, mas que vivem o que é ser uma mãe presente, uma mãe cuidadosa, preocupada com o desenvolvimento sensível, estético, intelectual dos filhos, É, moral, porque eu vejo que você tem todo esse cuidado. Então, assim, para mim obrigada. estar aqui é uma honra, porque realmente eu sou uma admiradora da Obrigada. escritora, da mãe e da mulher que você é. Ah, obrigada, mas eu fiquei assim super feliz. Eu coloquei uma mãe me mandou a foto da filha autista que teve primeiro dia de aula. A menininha foi lá, pegou o livrinho do primeiro dia de aula e botou junto do uniforme. Aí eu falei, ai, Lindo. que lindo! Eu fiquei toda emocionada. Eu falei, fiquei muito feliz. Então, assim, Beijo, Rose. é maravilhoso ver um retorno, sabe, assim, desse trabalho e ver que tem mães que estão lendo com os filhos agora e falam, não, depois que eu comecei a te assistir, eu dedico lá uns minutos para leitura. E vai mudar aquela família, porque você Muda. tem uma proximidade com a criança, você cria muita coisa boa. Mas a gente É, marca para ainda conversar mais mais. hoje, gente, com essa coisa louca da internet, com essa vida conectada, a gente tem que buscar dar outros olhares. Isso aí. E tá me dando vontade de desenhar. Vou voltar, porque eu desenhava, parei de desenhar e eu tenho visto aqui a Júlia, o Gabriel, que tinha os três desenhando. Eu só pinto com eles. Mas eu quero Eu voltar a tô desenhar. em breve, se Deus quiser, eu vou voltar a fazer minhas lives que eu pinto junto com as pessoas, que as pessoas entram na minha live e pintam junto comigo. Eu Avisa, tô assim, porque eu tô já louca para voltar, mas eu tô fazendo avisa. outros projetos, mas assim que eu puder, aí se eu começar, você vem desenhar comigo. Venho e vou trazer a Júlia, a minha mais velha, porque ela Isso. ama desenhar, ela ama pintar e ela faz umas coisas assim que eu falo, minha filha, de onde você tirou isso? Ela, mamãe, eu fui a única que fiz isso na sala. Ela tinha que fazer uma representação dela, ela fez uma pessoa completamente que a professora ficou assim, mas assim, ela faz umas coisas, você fala, não, você é muito artista. Você é muito artista, mas ela quer trabalhar com bicho, não. A Tá certo. arte é o Vai ser uma escape dela, artista assim. de trabalhar com bicho. É o escape dela, que é o que ela se sente, assim, para se expressar. Mas pode fazer, eu vou estar junto, a Júlia vai estar junto também, a gente vai pintar com você. Ah, Amei. vai ser maravilhoso. Então, Ó, eu vou escrever para você fazer, tá? Porque eu quero voltar a desenhar, então eu vou te cobrar. Tchau, gente. Boa noite. tá. Obrigada, Ana. Amei e eu Obrigada. vou deixar salvo aqui para todo mundo.